Liberdade, liberdade. Será de fato uma condição natural do ser humano ou apenas uma boa mentira que te contaram? A liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, ninguém que não entenda. Meus amados peripatéticos, hoje falaremos aqui do arauto da liberdade humana, o mais existencialista de todos os pensadores, Jean-Paul Sartre. Sartre foi um filósofo francês que viveu no século XX, nasceu em 1905, morreu em 1980 e que se tornou o maior representante, o maior símbolo da filosofia existencialista, ainda que ele não tenha inventado o existencialismo. Na verdade, a filosofia existencialista tem as suas origens ainda no início do século XIX, com as reflexões do pensador dinamarquês Søren Kierkegaard. Porém, é no século XX, com os escritos e a divulgação feita por Sartre, que o existencialismo torna-se a filosofia da moda. Aliás, eu diria que Sartre foi o primeiro grande filósofo pop de todos os tempos. Para que a gente possa entender o pensamento existencialista, é bom esclarecer dois conceitos, duas teses que vão ser fundamentais nesse processo. A primeira delas é o conceito de essência. O que é a essência para a filosofia? Essa palavra ela aparece em vários pensadores, nos escritos de vários filósofos, com diferentes significados, mas a rigor todos eles convergem para o mesmo ponto. A essência é aquilo que te define, é aquilo que te caracteriza, independentemente das circunstâncias momentâneas. O segundo elemento, ou a segunda ideia, é o ateísmo. Certamente você sabe o que é isso. O ateísmo é a descrença na existência de uma divindade. Sartre era convictamente ateu. E ainda que o existencialismo nas suas origens seja uma filosofia cristã, e mesmo no século XX haja uma linha de pensamento existencialista marcadamente cristã, o existencialismo de Sartre é ateu. O ateísmo como convicção, como ponto de partida, vai marcar toda a produção filosófica de Sartre. Muito bem, dito isso, a filosofia existencialista tem uma premissa bastante simples, segundo a qual a existência precede a essência. Aliás, isso é comum a todos os filósofos existencialistas, ateus e não ateus. E o que essa afirmação quer dizer? Vejam bem, eu tenho aqui uma caneca de café, que tem design, tem alguns desenhos, tem alguns dizeres, mas é de se supor que essa caneca de café, antes de existir enquanto objeto, antes de existir enquanto matéria, tenha existido primeiramente na mente do seu artífice, na mente do seu criador. Nós podemos dizer então que essa caneca teve uma essência que a precedeu. Ela foi concebida por alguém antes de existir na realidade concreta. Agora vamos para um segundo exemplo. Vamos imaginar as abelhas. As abelhas são programadas pelo seu instinto a se comportarem de uma maneira pré-estabelecida ao longo de toda a sua vida. E a menos que haja uma pressão externa sobre esses animais, elas vão transmitir aos seus descendentes as mesmas características. Então, se você observar uma colmeia da Idade Média e uma colmeia dos dias de hoje, as duas serão rigorosamente iguais, tanto na sua estrutura quanto na sua forma de organização. Eu não consigo imaginar, por exemplo, um movimento republicano na colmeia destronando a abelha rainha. E o que a minha caneca de café e as abelhas e todos os outros animais não racionais têm em comum? Todos eles têm ou tiveram uma essência que precedeu a sua existência material. A caneca foi primeiro uma ideia na cabeça do seu artífice e essa ideia constitui a sua essência, e as abelhas, antes mesmo de existirem, já têm o seu padrão de comportamento
pré-definido pelo seu instinto, de acordo com a sua espécie. E esse padrão de comportamento, esse instinto geneticamente programado, é a sua essência. Então, canecas, estojos escolares, canetas, mesas de trabalho, abelhas, formigas, cupins, cães, todos têm a mesma característica comum. A essência precedeu, veio antes da sua existência. A grande questão é que conosco, seres humanos, não é bem assim que a coisa funciona. Porque, em primeiro lugar, nós não somos pré-definidos, nós não somos programados por um instinto. Nós somos seres racionais, somos capazes de estabelecer juízos, fazemos escolhas. Enfim, quando nascemos, somos uma folha em branco. Por outro lado, eu acabei de falar para vocês no início desse vídeo que o pensamento sartriano é ateu. Toda a filosofia de Sartre é permeada pelo ateísmo. E ainda que existam outras linhas de pensamento existencialista, que nós podemos chamar de um existencialismo cristão, é o existencialismo sartriano, ateu, que vai se destacar no mundo filosófico do século XX. Segundo essa perspectiva, se por um lado nós não temos um instinto que nos pré-defina, por outro, nós não podemos dizer que fomos uma ideia na mente de um criador anterior à nossa existência corpórea, à nossa existência física. Sartre afirma categoricamente que se Deus não existe, essa é a concepção dele, que fique bem claro, nós não temos uma essência que tenha nos precedido. Nós não fomos um propósito na cabeça de alguém. Então, primeiro nós existimos no mundo, nós existimos enquanto seres corpóreos, enquanto seres materiais, para depois nós sermos alguma coisa. Diferentemente da caneca, que já tem uma essência pré-definida, a nossa essência, o sentido da nossa vida, o significado das nossas ações, os valores que nós defendemos, serão construídos e absorvidos por nós ao longo da nossa existência. E o que isso tem a ver com liberdade? A ideia é rigorosamente simples. Se nós não temos uma essência que nos defina, se nós não somos seres anteriormente existentes enquanto ideia, então nós temos um mundo de possibilidades, um mundo de alternativas à nossa frente a partir do momento em que nós existimos. A construção da nossa essência, que se dá na vivência, é feita a partir das nossas escolhas. Aliás, não escolher não é uma possibilidade. Afinal de contas, se todo mundo é uma folha em branco, o processo de autoconstrução é inevitável. É por isso que Sartre diz que nós estamos condenados à liberdade. Vejam que para ele a liberdade não é uma possibilidade, não é um direito, mas uma condição inevitável. E inevitável porque entre nós, seres humanos, a existência precede a essência. A grande questão que fica para vocês pensarem e que eu vou trazer no próximo vídeo é: será que essa liberdade incondicional, será que essa liberdade da qual ninguém pode escapar é uma bênção, uma dádiva ou um castigo imposto às nossas vidas? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e continue nos acompanhando, porque a nossa missão está só começando.